Olá, eu sou o João, moro e trabalho em Singapura desde 2016 e quero compartilhar um pouco com você aqui nesse vídeo como é o sistema de controle da pandemia aqui em Singapura. Vou começar falando um pouco sobre como é a entrada das pessoas no país. Singapura é uma cidade-estado, né, uma ilha com mais ou menos 5 a 6 milhões de habitantes, que fica aqui na pontinha da península da Malásia, próximo da Indonésia, próximo da Malásia. É um estado independente, não depende, não tem nada a ver com a China, e é um país sede de muitas empresas multinacionais, é um hub geográfico aqui na Ásia, sempre teve muita facilidade de viajar daqui para outros países da região. E desde março, quando a pandemia começou globalmente, Singapura fechou as suas fronteiras e adotou um procedimento de entrada no país que procurasse minimizar o aumento dos números da pandemia. Hoje, os números oficiais do país demonstram que somente 29 mortes ocorreram desde março do ano passado, quando começaram a contar os números da pandemia, e é um número muito baixo, principalmente por conta desse controle que eles estabeleceram. Então, primeiro ponto, para você entrar em Singapura, hoje você precisa ter uma razão para estar em Singapura. Turismo não existe mais em Singapura durante a pandemia. Se você é cidadão de Singapura ou residente permanente, você pode entrar normalmente, contanto que você passe pela quarentena obrigatória, que eu vou explicar para vocês como funciona. Se você tem um visto de trabalho, como é o meu caso, você precisa, antes de comprar o seu voo para Singapura, você precisa pedir uma permissão para o Ministério do Trabalho. Quem faz isso é a sua empresa, que te contrata aqui em Singapura, e aí eles têm que colocar nessa informação qual é a data da sua chegada e qual é o itinerário da sua chegada. Uma vez que o Ministério do Trabalho aprova a sua entrada no país, você consegue comprar sua passagem naquela janela de 3 dias, ou seja, no meu caso eu pedi para entrar no dia 10 de janeiro, eu recebi uma janela entre o dia 9 e o dia 11 de janeiro, eles dão um dia antes e um depois. Eu precisei chegar em Singapura nesse período e eu precisei também seguir o itinerário que eu tinha pedido a aprovação. No meu caso eu pedi uma aprovação para vir via Alemanha, então se eu depois achasse uma outra passagem via Turquia ou Etiópia ou Catar, não serviria, eu teria que vir via Alemanha. Então, uma vez que eu tive a aprovação, eu comprei a minha passagem. Essa aprovação sai mais ou menos com até um mês de antecedência, pode ser um pouco menos, não mais do que isso. E eles analisam, obviamente, de onde eu estou vindo, qual é o número de casos de Covid que foram importados desse país, para definirem se eles vão me autorizar a entrar. Tem muitos amigos meus que estão hoje na Índia ou em outros países como as Filipinas e a Indonésia que estão tendo dificuldade de ingressar em Singapura por conta do número de casos importados de Covid que historicamente tem vindo desses países. Por sorte, a minha aprovação saiu na primeira tentativa, eu já comprei a minha passagem via Alemanha e vim para cá. Antes de eu vir para cá, eu precisei fazer um exame de PCR que tem que dar um resultado em inglês, com o meu nome, com os meus dados, como o número do passaporte, nacionalidade, e ele precisa ser feito até 72 horas antes do seu embarque de volta para Singapura. Uma vez que eu fiz esse exame, eu entrei no avião, vim aqui normalmente, passei pela Alemanha por algumas horas, e no avião para Singapura, o avião já estava bem vazio, de Frankfurt para Singapura. Então, são poucas pessoas que estão viajando hoje para Singapura. O avião estava tão vazio que eu vim na classe econômica e peguei 3 assentos só para mim. Você precisa ficar de máscara o tempo inteiro no avião. Você precisa mostrar todos os documentos também, demonstrando que eu tenho um trabalho aqui, que eu vivo aqui, que eu tenho uma autorização para entrar nesse período, nesses termos. E, enfim, uma vez que você chega em Singapura, você passa pela imigração. A imigração veio super vazia. E aí eles fazem algumas perguntas de praxe, você sai, pega a sua mala e aí você já é direcionado diretamente para um ônibus do governo de Singapura e nesse ônibus você é direcionado para um hotel. Antecipadamente à minha chegada em Singapura, a minha empresa já fez o pagamento desse hotel, são $2.000 de Singapura, que equivalem a mais ou menos $1.500 americanos. Você paga esse valor para você ter 14 noites e 15 dias de hotel e de alimentação. Nesses 15 dias e 14 noites,
Com esse valor, eles vão te colocar em algum hotel que foi pré-designado e que segue todas as regras de quarentena do governo de Singapura. E você pode ter a sorte de ficar num hotel como o Swiss Hotel ou Fairmont, que são hotéis 5 estrelas que custariam muito mais do que esse valor, assim como você também pode dar o azar de ficar num Value Hotel, um hotel um pouco mais barato. Você não escolhe isso, não tem nenhuma forma de você influenciar, isso é por chegada. Então, no dia que eu cheguei, eles puseram a gente num ônibus, vim com mais umas 15 pessoas mais ou menos no ônibus e nos trouxeram para esse hotel que eu tô, que é o Holiday Inn. Tô num dos Holiday Inns aqui de Singapura, é um hotel bastante comum, confortável, uma cama boa, ar-condicionado, internet, banheiro, mas eu não tenho uma cozinha, eu não tenho uma sala de estar, eu não tenho muito espaço, né? Eu tô num hotel, num quarto de hotel e aqui eu tenho que permanecer por 15 dias, absolutamente sem poder sair. Não posso ir no lobby, não posso ir no corredor. A chave do hotel, quando eu fiz o check-in, eles te dão uma chave que funciona uma única vez para você abrir a sua porta, você entra e acabou. Você não pode sair. Então, como é que a gente sobrevive nesses 15 dias dentro do quarto de hotel? Bom, a gente tem todas as refeições providas nesse valor que a gente já pagou. Todo dia de manhã cedo eles trazem um café da manhã. Na hora do almoço tem uma bandejinha de almoço e à noite o jantar. É uma bandejinha plástica, somente descartáveis. Uma comida ok, boa, nada sensacional, sempre o mesmo tempero, né? Uma comida bastante cheia de molho, não das mais saudáveis, mas que sustenta bastante e pode alimentar tranquilamente você durante essas 2 semanas. Você não precisa comer só essa comida. Se você quiser pedir um delivery, uma comida de fora, você pode pedir isso e eles entregam aqui a hora que você desejar. Duas vezes por semana, mais ou menos a cada 3 dias, eles deixam também uma leva de toalhas para você trocar sua toalha de banho, de rosto, tapetinho. E uma vez nesse período, ou seja, depois de uma semana, eles trocam também, ou eles deixam aqui fora um saco de roupas de cama para eu poder trocar a roupa de cama e dormir numa roupa de cama mais fresquinha. Eu posso fazer o que eu quiser dentro do meu quarto, então eu tenho o meu tapetinho, eu posso fazer uma atividade aqui parado, mas eu não consigo me movimentar muito, eu não consigo andar muito, porque eu tenho um espaço bem restrito aqui. Durante esses 15 dias, mais ou menos lá pelo 4º dia, 5º dia, quando você já chegou, já passou pelo jet lag, já está um pouco mais ambientado, você começa a receber ligações diárias do Ministério do Trabalho, né, que no meu caso foi quem aprovou a minha entrada em Singapura. Nessas ligações eles checam o meu nome, minha identificação, perguntam em que hotel que eu estou, qual é o número do quarto em que eu estou, se eu estou sozinho ou não, qual é o tipo de visto que eu tenho para viver em Singapura. E eu também preciso 3 vezes por dia registrar minha temperatura num aplicativo que eu baixei, orientado por eles. E caso eu tenha algum sintoma, como febre alta, dor de garganta e etc., eu preciso avisá-los imediatamente. No 14º dia, ou seja, hoje, né, eu estou no 14º dia já, eu recebi uma SMS há uns 2 dias atrás informando que o meu exame de PCR seria feito aqui no lobby do meu hotel às 10h30 da manhã, então eles pediram para eu ficar atento e alerta nesse horário, que um funcionário do hotel viria tocar na minha campainha e me acompanhar até o lobby do hotel. Então eu fiz isso hoje de manhã. Aí você traz a sua identificação, documentação e etc. Depois desse período, depois dessa identificação, eles fazem o exame PCR novamente. Lembre-se que eu já fiz o exame PCR lá atrás. Uma vez que eu fiz o exame PCR, eu não estou com Covid, mas eu posso ter adquirido Covid no voo, no avião, enfim. Então eles fazem de novo esse exame para garantir que eu não tenho nada, que eu não tenho Covid-19. Esse exame deve sair o resultado em até 24 horas, ou seja, hoje eu ainda estou aqui preso no quarto de hotel, eles me acompanharam de volta para poderem abrir a porta do meu quarto, né, já que eu não tenho chave, e amanhã eu vou receber uma SMS dizendo o resultado do meu exame. Caso o resultado seja negativo, eu estou liberado para sair por Singapura, eu vou lá para o meu novo apartamento e aí eu vou ter uma vida quase normal. Vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é o quase normal.
Travou aqui. Enfim, caso alguém que veio no meu avião, que estava numa fileira perto de mim, tenha um resultado positivo, eles podem me ligar e me pedir para permanecer em quarentena por mais alguns dias e até fazer um novo exame para garantir que eu não estou com Covid. Então eu tenho que torcer para ninguém no meu voo estar com Covid, ou no meu ônibus, que me trouxe aqui pro hotel. E algumas pessoas que vieram... o Reino Unido e a África do Sul estão proibidos de entrar. As pessoas que estão vindo desses países não podem vir. Mas se alguém vier com essa nova variante do vírus, de repente alguém que estava na Alemanha ou em algum outro país, isso pode impactar a nossa quarentena e a gente fique mais tempo ainda quarentenado. Qual é a única diferença? Se você é residente permanente ou singapuriano, cidadão de Singapura, a única coisa que você não precisa fazer é pedir autorização para entrar no país. Se você não precisa dessa autorização, mas você precisa fazer toda a quarentena igualzinho, passar os 14, 15 dias nesse hotel, igualzinho, tudo igual. Uma vez que você sai do hotel em Singapura, você vai para uma vida quase normal. Por que eu digo quase normal? Porque a cidade tem funcionado com restaurantes, com lojas, com cinema, como se fosse uma vida normal, com algumas diferenças. A primeira diferença é que absolutamente todo mundo precisa usar máscara o tempo inteiro em qualquer lugar público, né? Você só pode retirar sua máscara quando você está dentro do seu hotel, da sua casa, do seu apartamento, enfim. Se você está no parque, se você está na rua, se você está no transporte público, se você está em restaurante, em cinema, você precisa ficar o tempo inteiro com a sua máscara. Quando você está no restaurante, obviamente são respeitadas as distâncias entre as mesas e você não pode retirar sua máscara até que a comida chegue na sua mesa. Então você entra no restaurante, faz o seu pedido, olha o cardápio, faz o seu pedido, permanece de máscara. A partir do momento que vem o teu suco, a tua água, a tua comida, aí sim você tem a permissão de retirar a tua máscara para consumir. E uma vez que você termina, você precisa imediatamente recolocar a máscara para pagar a conta. Se você precisar ir ao banheiro no meio, você precisa pôr a máscara para ir ao banheiro, ou seja, você não circula sem a sua máscara. Além disso, aglomerações não estão permitidas, ou seja, festas, discotecas, inclusive festas privadas não são permitidas aqui. O máximo de pessoas que são permitidos se juntarem são 8 pessoas. Então, se você quiser casar, você pode até casar, mas você não pode fazer um casamento para mais de 8 pessoas. Se você quiser fazer uma festa de aniversário, mesma coisa. Essas 8 pessoas também não podem vir de muitos lares, ou seja, você não pode fazer uma festa com 8 pessoas de 8 lares diferentes, né? Você tem que respeitar o máximo de 4 lares por grupos que estão se juntando. E você também só pode visitar até 2 casas por dia, ou seja, se eu quiser hoje sair e almoçar com um amigo, depois passar a tarde na casa de um outro amigo e finalmente jantar com uma amiga, eu não posso. Eu preciso limitar a minha circulação a no máximo 2 casas por dia. Em todos os lugares que eu vou também, eu vou ter a minha temperatura medida na testa, não no pulso, e eu vou precisar, obviamente, continuar de máscara. Então essas são algumas das restrições que Singapura colocou para que as pessoas possam viver uma vida relativamente normal. E, enfim, é isso. Queria elucidar um pouquinho as dúvidas e falar um pouco sobre como tem sido a quarentena aqui em Singapura. Algo interessante de a gente notar é que, obviamente, por ser uma cidade-estado e uma ilha muito pequena, apesar dos 5 milhões de habitantes, não é o único país aqui na Ásia-Pacífico que tem feito esse tipo de medida. Austrália, Nova Zelândia, a Malásia, a Tailândia, Hong Kong, Taiwan, Coreia, enfim, vários países, alguns deles bastante democráticos, têm implementado esse tipo de restrição na entrada do país para evitar fluxo de pessoas e as variações, mutações do vírus, também para controlar minimamente como o vírus tem se espalhado. Outra coisa interessante de observar também aqui em Singapura
é que essa restrição da nossa liberdade, né? Primeiro, de não conseguir entrar no país em que a gente está empregado ou precisar de uma autorização para isso. Segundo, da gente precisar passar por 15 dias de quarentena num quarto de hotel, algo que é impensável, né? Em algumas sociedades ou algumas pessoas, como aí no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. É uma privação da nossa liberdade em prol de 5 milhões de pessoas que estão vivendo a vida lá fora em Singapura livremente e tranquilamente. Essas pessoas estão tendo uma vida normal, comum e principalmente uma vida sem os efeitos diretos da pandemia, ou seja, aqui não está rolando superlotação de hospitais, aqui não está rolando falta de leitos em UTI, aqui quem precisa ir ao hospital fazer uma cirurgia de praxe consegue fazer. Ou seja, as pessoas estão vivendo uma vida praticamente normal. Existe toda a parte de limitações, das pessoas não conseguirem viajar, das pessoas não conseguirem encontrar muita gente, e toda a questão de saúde mental, que obviamente esses lockdowns e essas quarentenas provocam. Singapura já passou por um lockdown bastante estrito entre os meses de março e junho. A partir de julho, eles começaram a liberar um pouquinho mais as pessoas e reabrir os locais, e aí a vida começou a voltar quase ao normal. Com a volta das férias, né, das festas de Natal e Ano Novo, e muita gente voltando aqui para Singapura, como é o meu caso, Singapura viu um aumento no número de casos importados também. E ainda existem alguns casos comunitários que são registrados, poucos por dia. Mas o dado mais interessante é o de 29 mortes desde o início da pandemia, né? 29 mortes no universo de 5 milhões de habitantes que existem aqui em Singapura. Singapura é um país 40 vezes menor do que o Brasil em número de pessoas, né? Então vamos aproximar isso. Se é um país 40 vezes menor, a gente multiplica 40 por 29, a gente está falando de mais ou menos próximo a 1.200 mortes, né? Se Singapura fosse do tamanho do Brasil. Ou seja, em um ano inteiro, é como se o Brasil tivesse apenas 1.200 mortes por Covid-19. E a gente está chegando aí em 220 ou 30 mil mortes, né? Ou seja, bem mais, 200 vezes mais do que se talvez a gente tivesse lá atrás implementado um sistema um pouco mais forte de controle, né, de pessoas. Finalmente, a partir do finalzinho do ano passado, o Brasil começou a exigir o exame de PCR para as pessoas que entram no país, apesar de que dentro do país a movimentação segue livre, né? Que bom, porque muita gente consegue viajar para visitar parentes, etc. Mas a gente continua vendo o horror que tem acontecido aí no Brasil com todo o caos que se instaurou por conta do não gerenciamento da crise sanitária, né? A gente tem um ministro de saúde pífio, um líder de Estado que presta um desserviço a todo mundo nessa pandemia, né? Ele estimula aglomerações, não uso de máscara, contra a vacina, enfim, coisas impensáveis, coisas realmente, né, que quando a gente pensa, puxa, mas Singapura é um país tão avançado e tal, mas tá controlando demais os seus cidadãos e o direito de ir e vir, enfim, tá por um lado, mas as pessoas estão vivendo uma vida relativamente livre e feliz e tranquila aqui, né? Podendo frequentar restaurantes, eu vou poder ir ao cinema uma vez que eu estiver fora daqui, sem correr nenhum risco, né? O que é o mais importante. E eu vou poder encontrar os meus amigos, eu vou poder viver uma vida quase que normal, tirando o fato de que a gente vai usar máscara. Só isso. Então, enfim, são coisas para a gente pensar. Ficou um vídeo longo, mas eu acho que é um vídeo interessante para mostrar um pouquinho de uma forma de você combater a pandemia. Sobre a vacinação aqui em Singapura, eles começaram a fazer a vacinação, eles liberaram a vacinação no finalzinho de 2020, começaram oficialmente a fazer vacinação em 12 de janeiro, estão vacinando inicialmente os profissionais de saúde e alguns profissionais que eles consideram da linha de frente também, como, por exemplo, comissários de bordo e pilotos de avião, já que essas pessoas têm viajado para fora de Singapura, né? Eles vão também fazer a vacinação de todos os funcionários do porto de Singapura, já que eles lidam com pessoas que vêm de outros países também. E depois disso começaram com os idosos, não sei exatamente qual a idade.
E o plano de Singapura é que até setembro, mais ou menos, de 2021, 100% da população esteja vacinada. Eu, particularmente, acho que poderia ser um pouco mais acelerado. Mas eles também não estão com pressa, né? Já que aqui não está tendo crise sanitária, eles estão tomando o seu tempo para garantir que eles façam a vacinação adequadamente, nos postos de saúde adequadamente, que vão ser criados, né? Postos de saúde para vacinação aqui. E eles vão garantir que todo mundo tem acesso às vacinas. Você não pode escolher a sua vacina aqui. Eles estão inicialmente com a vacina da Pfizer, com a vacina da Moderna e com a vacina da Sinovac. São os três provedores de vacina que o governo de Singapura contratou para vacinar sua população. O cidadão não pode escolher qual é a vacina que ele vai tomar, mas ele pode, depois que ele tomou a vacina, saber qual foi essa vacina. Eles estão estudando também várias medidas para garantir que todo mundo seja vacinado. Apesar de a vacinação aqui não ser obrigatória, né, ninguém pode ser forçado e ser levado ao posto de saúde contra a sua vontade, a vacinação ou o atestado de vacinação vai ser exigido em vários casos, como por exemplo, talvez para você viajar, na sua volta você não precisa passar por uma quarentena tão estrita, né? Mas essa quarentena vai permanecer por pelo menos mais um ano. Muita gente ainda viajando, mesmo vacinado, está sujeito a ser infectado, não vai demonstrar os sintomas, mas pode estar infectado e pode trazer, né, novas variantes do vírus para cá. E obviamente tem todas as pessoas que estão aqui que não poderão ser vacinados, como crianças, como mulheres grávidas, se eu não estou enganado, e pessoas que têm uma alergia, enfim. Não vai ser 100% de vacinação, né? Então, justamente por isso, eles têm que garantir que quem não tem nenhuma contraindicação à vacinação, sim, seja vacinado. Espero que tenha sido um vídeo interessante. Essa é a minha experiência pessoal e algumas dessas são as minhas opiniões pessoais também. E alguns fatos também, né? O que eu trouxe para vocês são fatos que aconteceram comigo. Talvez eles mudem a forma como eles estão gerenciando essa quarentena no futuro, talvez eles criem maiores restrições, talvez eles comecem a flexibilizar um pouco mais, não se sabe. Essa é a situação hoje, janeiro de 2021. Um abraço, boa sorte, fiquem em paz, fiquem com saúde, cuidem-se, cuidem dos outros e espero que em breve a gente possa superar esse período difícil de pandemia.